Hello people, bem-vindos ao Inglês Conectado. Essa é a nossa segunda aula de inglês para o Enem. E vou iniciar mostrando para vocês o nosso Padlet, nosso portfólio, com os conteúdos. Já tem o conteúdo da primeira aula, tanto o conteúdo teórico quanto o conteúdo de atividades. Aí aqui nós já temos o material da aula de hoje, da segunda aula. Temos o grupo no WhatsApp também, se vocês quiserem fazer parte, entrem em contato. E as nossas aulas presenciais, nossas aulas ao vivo também, vocês podem fazer parte, é gratuita a aula é gratuita na segunda e na quarta-feira. No assunto de hoje a gente vai ver os principais conteúdos da prova de inglês para o Enem e as Reading Strategies, o primeiro grupo das estratégias de leitura. Então temos aqui o início, um infográfico bem comum da internet que mostra quais são os principais, as mais comuns, os conteúdos mais comuns nas provas. Então nós temos questões com charge, questões de atualidade, de música, de expressões e de poesia. Essas são algumas das principais que caem. E em relação à porcentagem, lá no site do G1 Educação eles disponibilizaram essa porcentagem aqui, ó. Leitura e interpretação de texto representa mais da metade, um pouco mais da metade da prova, 51,3%. Os gêneros cartoons, tiras e charges representam 11,3%. Domínio lexical em relação a gramática, vocabulário, essas coisas, 11,3%. Análise e interpretação de gêneros como poemas e canções vão representar 11,3% também. E a identificação da função do texto vai representar 8,7%. De conteúdos gramaticais, o que eu considero mais importantes de se ter a compreensão seria os tempos verbais, a voz ativa e passiva, os linking words ou os conectores, as expressões e a leitura e interpretação de texto, certo? Então, durante o nosso curso, vamos trabalhar muito com esses assuntos. E temos aqui ainda um infográfico e umas dicas de como se preparar para a prova que vão estar todos lá no nosso portfólio. Deixa eu abrir aqui para vocês o assunto de hoje, que é as estratégias de leitura. Essa aqui é a atividade de hoje das estratégias de leitura. No finalzinho eu mostro para vocês novamente. Então vamos lá. Reading Strategies. Estratégias de leitura, gente. Então as estratégias de leitura são várias. A gente dividiu por grupos, começando pelas mais básicas até as mais avançadas, digamos assim. Então nas estratégias de leitura dessa aula a gente vai ver as marcas tipográficas, typographical marks, a referência contextual, contextual reference, as palavras repetidas, repeated words e gramática. Vamos analisar as marcas tipográficas. Assim como em língua portuguesa, podemos encontrar em textos em línguas estrangeiras uma variedade de elementos não verbais capazes de nos fornecer informações valiosas sobre o significado global dos mesmos. Conhecidos como marcas tipográficas, esses elementos podem ser números e símbolos, caracteres especiais, em negrita, em itálico, sublinhado, caixa alta, divisão do texto em títulos e subtítulos, gráficos e tabelas, fotografias e desenhos e outras ilustrações. Então as marcas tipográficas, gente, são aqueles elementos que já chamam a sua atenção assim que você bate o olho no texto. Por exemplo, aqui nesse parágrafo, o que chama a atenção são essas aspas aqui, ó. Esses dois pontos são coisas que já chamam a atenção automaticamente. Nesse parágrafo a gente pode observar que o que chama a atenção são as palavras em itálico, que estão escritas em inglês aqui, ó. Então são bem diferentes de todo o corpo do texto que a gente viu anteriormente. Aqui no título a gente tem, ó, palavras que estão escritas em caixa alta, as que chamam mais a atenção. E aqui no subtítulo nós temos palavras com no formato de negrito, certo? Então aqui nós temos uma imagem, uma propaganda, e a propaganda pede para a gente observar e tentar reconhecer do que é que faz parte essa propaganda. É propaganda de quê? Então, analisando assim essa imagem, você acha que a propaganda fala sobre o que especificamente? Hein?
Então, se a gente for pegar as marcas tipográficas e ver como elas são importantes, mesmo que esteja aqui no idioma que não são os signos da língua portuguesa, as letras do nosso alfabeto, a gente consegue identificar que isso aqui é um comercial da Coca-Cola, por conta dessas bolhas aqui, ó, por conta do formato da propaganda, as cores. Então, aqui é uma propaganda da Coca-Cola, mesmo não estando nem em português nem em inglês, a gente consegue compreender por conta da arrumação da imagem, como ela está colocada. Então, isso é uma das formas de identificar o uso das marcas tipográficas. E aqui nós temos outra imagem, dessa vez em chinês, uma propaganda chinesa ou japonesa, enfim, não conheço esses códigos aqui, esses signos aqui, mas são idiomas asiáticos. E aqui nós temos lá atrás a imagem, o homem falando e a mulher caiu. Então esse homem provavelmente tem um problema no hálito. E esse aqui na frente está tentando vender essas balas, ou no caso chicletes, com diversos sabores, para poder acabar com esse problema que é o mau hálito do homem. Ou a mulher até caiu aqui cansada, achando horrível o hálito do homem. Está com uma propaganda de chicletes. Então mais uma vez a gente não tem, pelo menos aqui esse lado, definições de signos em português que vá nos ajudar. Apenas com a imagem a gente consegue entender do que se trata. Essa é a ajuda que as marcas tipográficas também nos trazem. Uma ajuda bastante, porque mesmo que você não souber nada, as imagens, analisando essas marcas, você consegue compreender. Aqui temos uma pergunta: quais são as marcas tipográficas presentes na imagem abaixo e qual a intertextualidade presente nela? Então temos aqui uma imagem e analise aí um pouco, alguns segundos para você. Vou dar alguns segundos para vocês analisarem quais são as marcas tipográficas. Quais são? Então, como eu falei para vocês, as marcas tipográficas, elas são as que chamam mais atenção assim que a gente abre o texto. No caso aqui, o texto será essa imagem. E no caso, essa propaganda é um pôster, tipo um pôster para um evento. E aqui nós temos o título bem em destaque: Darwin Big Idea, Big Exhibition. E aqui nós temos esse N, The Natural History Museum. E o texto: If you had an idea that was going to outrage society, would you keep it for it to yourself? E atrás já tem a imagem de um homem. O que mais chama a atenção aqui é esse big em vermelho. Então essas seriam as marcas tipográficas que a gente analisaria na imagem. E a intertextualidade é que Darwin é aquele que tem ideias sobre o evolucionismo, teoria da evolução das espécies. E tem aqui essa palavra big, que seria justamente a intertextualidade, big, do Big Bang. O Big Bang foi que, segundo as teorias, deram origem a tudo, ao mundo todo, a grande explosão. Então tudo isso é a intertextualidade presente na imagem. Mesmo sem você nem ler esse texto aqui que está em vermelho, só com a ajuda das marcas tipográficas você consegue identificar todas essas informações. Temos aqui ainda como referência contextual as datas: 14 de novembro de 2008, 19 de abril de 2009. Ok? Então essas são as marcas tipográficas. Um auxílio muito grande que você terá durante as interpretações de texto. Agora a gente vai para o próximo ponto, que é a referência contextual, ou contextual reference. A referência contextual ela é um aspecto de muita importância e é uma relação que há entre um adjetivo e a palavra a qual se refere. E esse tipo de recurso é utilizado para evitar repetições de palavras para unir sentenças estruturalmente independentes. E para você entender mais um pouco sobre referência contextual, você deve ficar ligado nesses pontos aqui, que são os pronomes, uma classe de palavras denominada pronomes em inglês. E os pronomes existem vários tipos de pronomes. Aqui a gente pode ver os subjective pronouns, objective pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns, demonstrative pronouns. E não estão aqui em cima a gente tem a definição da classe dos pronomes e abaixo os exemplos. E não estão aqui, mas também nós temos os pronomes possessivos, os pronomes reflexivos, reflexive pronouns, aqueles que terminam com aqueles que são yourself, himself, myself, terminam com self ou selves. Também temos os pronomes relativos, relative pronouns, which, what. E para que você
analise mais tranquilamente a referência contextual, você precisa identificar e compreender todos os tipos de pronomes. Os pronomes será o assunto da nossa próxima aula, ok? Aí aqui eu trouxe um texto para exemplificar como que essa referência contextual poderia ser cobrada em provas. Como que ela poderia ser cobrada em provas? Então a gente tem aqui o Agar, a história de Agar, e no texto vocês podem analisar que tem logo abaixo algumas palavras destacadas de vermelho. E essas palavras são os exemplos de referência contextual. Por exemplo, nas provas elas podem vir cobradas cobrando assim: We are, no segundo quadrinho, na frase And I'll try to answer your question. Esse or, ele está se referindo a quem? A Agar, ao filho, aos planos do filho de Agar. Então, qual seria a resposta? Então, sempre vão vir assim cobrando, a referência contextual sempre virá cobrando de quem está sendo falado, para quem está sendo falado, o que foi dito se refere a quem. Então, quando você identifica, quando você consegue utilizar as referências contextuais, você consegue essa outra ferramenta de identificação do texto. Não apenas para compreender, mas realmente para responder a pergunta que se pede. Às vezes as pessoas não compreendem os pronomes, as referências contextuais que estão sendo faladas, e acabam se atrapalhando na hora da resposta. Aqui de azul, ó, desse lado a gente tem that, que é outro pronome demonstrativo. Mas aqui nós temos be happy, ser feliz, que é um verbo e um adjetivo. Então eles destacaram de azul aqui para diferenciar o uso das outras, a comparação entre as outras referências contextuais. Não se preocupe que em relação à referência contextual a gente vai voltar mais um pouco, quando for na próxima aula, que a gente apresentar para vocês os pronomes, ok? Agora a gente tem as palavras repetidas e a gramática, elas estão ligadas, porque as palavras repetidas elas ajudam muito na compreensão do texto. Agora, se a palavra repetida ela não for tão importante, ela vai acabar fazendo com que você perca tempo, certo? Vamos analisar aqui esse poema, que também foi retirado de uma das questões do Enem. E nós temos... Dá o zoom aqui para ver se fica melhor para vocês verem. My brother the star, my mother the earth, my father the sun, my sister the moon. To my life give beauty, to my body give strength, to my corn give godness, to my house give peace, to my spirit give truth, to my elders give wisdom. Então aqui nós temos algumas palavras que se repetem muito, que é o my, olha o quanto de mais, e to. Então eles não são tão importantes assim, porque se você parar e observar, o que é que my e to aparece tanto? Então eles são bem importantes. Vou tentar identificar e conhecer o que é que elas querem dizer, a tradução delas, que elas vão me ajudar na resposta. No entanto, my, que significa meu ou minha, e to, que significa para. E é uma preposição, my, ou to é uma preposição, e my é um possessive adjective, adjetivo possessivo. E não vai trazer tanta informação. Então, quais seriam as palavras que são importantes para você aprender durante essa observação de palavras repetidas? Verbos são palavras que realmente vão ajudar você a ter uma ideia central do texto. Os verbos, se repetir bastante, você vai saber que tem alguma coisa bem importante para passar para você sobre a ideia principal do texto. Os verbos, os adjetivos também são tipos de palavras que vão ajudar bastante na sua compreensão, certo? Então, para que você aplique essas palavras repetidas, essa estratégia de palavras repetidas, você precisa conhecer um pouquinho de gramática, certo? Então, para você fazer a aplicação dessa estratégia de palavras repetidas e também da referência contextual, bem especificamente no caso dos pronomes, a gente vai ver semana que vem. Para você aplicar essa de palavras repetidas, você deve conhecer um pouco de gramática, para não ficar perdendo tempo em relação à prova, à interpretação errônea,
ok? Então, de atividade, nós tivemos esse exercício, mostrei para vocês no início, vou mostrar agora novamente. E é uma questão do Enem, e de múltipla escolha, e depois temos 3 questões abertas, uma de pesquisa, que é a 4, e a 2 e a 3 relacionadas a estratégias de leitura, que vocês vão ler o texto e tentar responder. Na próxima aula a gente vai ver os pronomes, próxima quarta-feira, ok? A partir das 14 horas. Isso é tudo por hoje, that's all, e até o próximo vídeo. Bye bye.